Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e antes de começar esse vídeo eu gostaria de deixar 3 recados. Primeiro, eu gostaria de pedir a vocês para me seguirem lá no TikTok. Lá no TikTok também sai vídeo todo dia. E o link do meu canal do TikTok está aqui na descrição desse vídeo. Segundo recado é que continua rolando o grupo do canal no WhatsApp. O link para entrar no grupo também se encontra aqui na descrição desse vídeo. E por último, tá rolando a sessão Corujão todos os dias às 2 da madrugada aqui no Elite Oculta. A sessão Corujão é uma maratona com os melhores relatos do canal para você que tem insônia e fica procurando o que tem de mais assustador aqui no YouTube. Agora, peguem a pipoca e bora pro relato. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Arthur e as coisas que aqui vou contar aconteceram durante a minha infância e adolescência em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro que no passado era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando os meus pais se mudaram de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e compraram um terreno em Vilar dos Teles em 1979. Nessa época, o meu pai teve que ralar muito para pagar o que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma copa enorme. Bem, eu sou o caçula e tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas o acabamento, nós nos mudamos para lá. E nessa época, eu já tinha os meus 14 anos e o meu irmão 16. Logo na primeira noite, quando nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. O meu pai imediatamente se armou de ferro e facas e, junto com o meu irmão, se prepararam para pegar quem estava tentando forçar a porta. Mas a nossa maior surpresa, quando abrimos a porta e saímos, é que não havia ninguém ali do lado de fora. Nessa noite, nada mais aconteceu e fomos dormir intrigados com o caso. Uma semana depois, os meus pais tiveram que viajar e 2 amigos do meu irmão, que também eram meus amigos, vieram dormir aqui em casa. E nesse dia, só estávamos nós 4, pois os nossos pais precisaram fazer uma viagem para o funeral de um parente distante do meu pai. Era normal que nos juntássemos em grupos para contar causas de terror e brincar da brincadeira do compasso. Então, nossos amigos foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia passou muito bem e por volta das 21 horas nos recolhemos, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. Uma chuva muito forte se deu início e logo a energia caiu. Então, as velas foram acesas e o cachorro-quente que preparávamos estava prestes a ser servido. E foi quando ouvimos uma forte batida na precária porta da cozinha que dava para o quintal. Assustados, perguntamos quem era se dirigindo à porta, mas não obtivemos resposta alguma, além de novas batidas, e mais fortes ainda. Eram batidas tão fortes que a porta estava prestes a cair. Então, tomamos toda a coragem que restava e nos armamos com paus e facas, e eis que o barulho cessou. Seguiram-se alguns minutos de silêncio, e nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. O ambiente estava muito carregado, e sem o menor aviso, passos ao redor da casa começaram a serem ouvidos. E pelas frestas da casa
vultos podiam ser vistos circulando ao redor da mesma. As batidas à porta tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de um lobisomem. Era algo sobrenatural. Aquilo pisoteava e arrancava tudo nas pequenas hortas em torno da casa, e a mesma parecia que logo sucumbiria a tamanha violência. A coragem que anteriormente nos armou se foi tão logo quanto começou. Nós, que nunca fomos ligados à fé, ao contrário, por vezes zombávamos da fé alheia, nós nos trancamos no banheiro e pedimos ajuda divina. E isso tudo durou por volta de 1 hora, que pareciam ter se tornado dias. E eis que subitamente uma forte lufada de vento arrebatou a porta da cozinha, invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava todo o ambiente. O silêncio tomou conta da casa e novamente as batidas pararam, os passos cessaram e as únicas coisas a fazer barulho eram os corações apavorados de 4 meninos, que neste momento achamos que estávamos condenados. Porém, a chuva parou junto com o forte vento da região, mas que rapidamente fechamos a porta e a escoramos com móveis. E nós se abrigamos no quarto dos meus pais, atentos a qualquer barulho. Pegamos no sono e quando acordamos, os nossos 2 amigos arrumaram as suas coisas e partiram da nossa casa. Volta das 21 horas, os meus pais, o meu irmão e eu estávamos em casa jantando, e foi quando começamos a ouvir novamente batidas na porta da cozinha. O meu pai pegou o facão, abriu a porta e nada. A minha mãe falou que poderia ser o vento. O meu pai não disse nada e retornou para casa. Então, de novo, as batidas continuaram, mas desta vez todos nós fomos lá fora e vasculhamos o quintal e ao redor da casa e nada. Entramos novamente e em seguida continuaram as batidas e a forçarem a porta novamente, e isso bem diante dos nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. E eu, no começo, fiquei totalmente apavorado. Na manhã seguinte, nos levantamos e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a forçar a porta, mas nada era encontrado, assim como da última vez. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre e na mesma faixa de horário, a partir das 21 horas. Um dia, um amigo foi me procurar em casa e eu não estava. Então ele pediu café ao meu pai, e como ele era meu amigo antigo, o meu pai deu a liberdade dele ir até a cozinha e servir-se por si só. Então ele foi, mas retornou rapidamente e pálido, pois segundo nos contou, ele viu lá dentro da casa uma velha correndo e entrando nos cômodos, sendo que ela riu para ele, correu e entrou debaixo da minha cama. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente por todos da casa. Além disso, também aconteciam outras coisas na casa, como barulhos na cozinha, do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres, e também risadas. Com o tempo, as coisas ficaram difíceis para a minha família. Uma noite o meu pai foi ao banheiro e acabou de fazer xixi, mas o barulho continuou, mesmo ele já tendo saído do banheiro. Uma noite, quando estava eu, o meu pai e o meu irmão vendo TV até às 11 da noite, pouco depois fomos dormir, mas na hora em que a televisão foi desligada, deram uma pancada forte na estante e depois saiu uma gargalhada de trás da TV.
O meu irmão também conta que ele viu uma mão sair de dentro da estática da TV. Após algum tempo, os meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe e o meu irmão. O tempo passou, eu cresci morando nessa casa e mesmo depois de adulto, eu presenciei outras coisas sobrenaturais, as quais eu vou relatar em outra oportunidade. Hoje, ninguém mora na casa, pois o meu irmão nem pisa o pé naquele lugar. E devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la, porque quando alguém tenta, sempre acontece algo sobrenatural. Os pedreiros ficam apavorados e a obra não acaba. Hoje, eu moro em outro local a 170 quilômetros dessa casa. Eu tenho a minha família e os meus filhos. E até hoje, eu passo para as minhas filhas o ocorrido para que elas tenham respeito ao sobrenatural. Boa noite e vão dormir.